Desculpa, pessoal, o vídeo cortou no meio das nossas explanações, porque a minha bateria acabou aqui e eu não atentei para isso, tá? Então a gente retoma comentando a respeito do artigo 165 do CPC, que fala dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, os chamados CEJUSCs, né? Como o código menciona no artigo 165, eles são de criação obrigatória e, como a gente já estava comentando no vídeo anterior, os tribunais já têm criado, né, esses centros voltados à realização das sessões de conciliação e mediação, tá? Então, como diz o artigo 165, são esses centros que ficarão, então, responsáveis pela realização das audiências de conciliação e mediação, como acontece aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Essas audiências, elas são realizadas junto aos CEJUSCs, ok? Naquelas comarcas onde esses centros já foram criados. Naquelas comarcas onde esses centros ainda não foram criados, as audiências se realizam numa sala de conciliação e mediação, né? Numa sala previamente colocada para a realização dessas audiências, tá? Com relação aos CEJUSCs, temos que mencionar que, além de serem responsáveis pela realização das audiências, o artigo 165 do Código diz que eles são responsáveis também pelo desenvolvimento de programas destinados aí a auxiliar, a orientar, bem como estimular as partes à realização de autocomposição, ok? Ainda com relação a essas questões, pessoal, temos que também falar, e aí já aproveitando para explicar um pouquinho mais a diferença entre conciliação e mediação, a diferença do trabalho exercido pelos conciliadores e pelos mediadores, tá? A conciliação, primeiro, nada mais é do que uma tentativa de obtenção de uma autocomposição ao litígio, tá? Por meio da colaboração de um terceiro imparcial. E esse terceiro, ele assume um papel bem ativo na busca dessa autocomposição, na medida em que, nas audiências de conciliação, ele pode até sugerir possíveis soluções para o litígio, tá? Então, o conciliador, ele tem um papel mais presente, mais ativo do que o mediador, na medida em que o conciliador, ele pode sugerir alternativas, né? Ele pode sugerir possíveis soluções para aquele litígio, para aquela lide. Tá? Então, se as partes elas não estão conseguindo chegar a um consenso, né, sozinhas, ele vai poder sugestionar, ele vai poder trazer possíveis alternativas para que as partes analisem e tentem aí chegar a uma autocomposição para o litígio, tá? Vale destacar que o papel do conciliador, ele se limita à tentativa de solução consensual do litígio. Ele não examina todo o contexto do problema, tá? Isso não cabe a ele. Da mesma forma, ele não faz uma análise de mérito com relação à lide que foi submetida à sua atuação, tá? O trabalho dele realmente é buscar que as partes, né, no exercício da sua autonomia de vontade, consigam chegar a uma composição amigável, tá? Mas ele não faz análise de mérito e ele também não está lá para fazer uma análise geral de todo o contexto litigioso, ok? A mediação. O trabalho dos mediadores, né? A mediação, assim como conciliação, também é uma tentativa de obtenção de autocomposição ao litígio. Ela também se realiza por meio da participação de um terceiro imparcial, né? Que vai trabalhar ali colaborando para que as partes possam chegar a um consenso, a uma autocomposição do litígio, tá? Então, o papel do mediador também é auxiliar as partes na negociação, né? Dentro do contexto litigioso, dentro da lide, né? Tentando chegar aí a um acordo, a uma composição amigável. Só que, diferentemente do conciliador, que exerce um papel mais ativo, mais presente, podendo até sugerir possíveis soluções para o litígio, o mediador, ele não atua de forma tão presente, de forma tão ativa. Ele apenas atua na busca do restabelecimento do diálogo entre as partes, tá? Para que as partes, através do diálogo, elas consigam chegar sozinhas a uma autocomposição, a um acordo com relação à lide, tá?
Então o mediador, ele não sugere alternativas, ele não sugere soluções para o litígio, para o problema das partes. Ele apenas auxilia elas a encontrar sozinhas essa solução para o seu litígio, tá? O papel do mediador, então, é um papel menos ativo do que o conciliador. Ele tem a função de ajudar as partes a restabelecer o diálogo, naquelas situações em que o diálogo já existiu anteriormente, porém foi rompido em razão da lide. E ele vai auxiliar para que elas restabeleçam o diálogo e consigam sozinhas, encontrar os pontos de divergência e tentando, através do exercício da sua autonomia de vontade, resolver aquela controvérsia, dirimir aqueles pontos de divergência por meio das suas próprias iniciativas, tá? Vale destacar que os mediadores também não estão lá para examinar todo o contexto do problema, todo o contexto da lide, e da mesma forma não estão lá para fazer uma análise de mérito, Eles estão lá no papel de auxiliar as partes para que elas consigam restabelecer um diálogo que já existiu, mas que em razão da lide foi rompido e que através do seu restabelecimento as partes possam ir conversando e dialogando e tentando dirimir os pontos de divergência, tentando chegar a um consenso, a uma solução amigável para o litígio, tá? Por isso que dissemos, a doutrina menciona que a conciliação ela é aplicável naqueles casos onde as partes nunca tiveram um diálogo. Vamos imaginar aí, a título de exemplo, um acidente entre veículos, uma batida de veículos em que o autor nunca teve um contato com o réu. O primeiro contato será através do processo, ou em razão da lide, em razão do fato, Já a mediação, ela é voltada para aqueles casos em que as partes já tiveram um contato anterior, um caso em que já houve um diálogo, porém esse diálogo ele foi rompido em razão da lide. Então a mediação ela é muito empregada nas ações de família, onde as partes já tiveram um diálogo, como por exemplo as ações de divórcio, em que elas já tiveram um diálogo, porém em razão do divórcio, em razão do litígio, esse diálogo foi rompido. Elas então, através da mediação, o trabalho do mediador será fazer com que aquele diálogo que já existiu, ele seja restabelecido, para que as partes possam então, sozinhas no exercício da sua autonomia, chegar a uma forma de solução consensual para o litígio, tá? Então, essa é a principal diferença entre a mediação e a conciliação, o trabalho desenvolvido pelos mediadores e o trabalho desenvolvido pelos conciliadores. Ambos são terceiros que devem agir de forma imparcial no processo, eles são ambos auxiliares da justiça na tentativa de obtenção de uma autocomposição para os litígios, de uma solução consensual para os litígios, Mas tem as diferenças, essas peculiaridades, de que na conciliação o conciliador pode exercer um papel mais ativo, até apresentando soluções para aquela questão, para aquela lide submetida à sua apreciação, ao seu trabalho. Já o mediador, ele tem um papel mais passivo. Na verdade, ele trabalha mesmo como um intermediador do diálogo, mediando aquele diálogo entre as partes, para que elas consigam ir dialogando e restabelecendo a conversa, no sentido de tentarem, através dessa conversa, chegarem à composição quanto aos pontos de divergência, chegar a uma solução amigável para o seu litígio, ok? Então essa é a principal diferença. Eles têm semelhanças, mas a diferença principal é essa, de que a mediação ela é empregada em situações onde o diálogo já existiu. E o que o mediador busca é restabelecer o diálogo, para que as partes consigam sozinhas chegar a uma composição para o litígio. Já o conciliador, ele atua naquelas situações em que as partes nunca tiveram um diálogo anterior, e ele pode exercer um papel mais ativo, apresentando possíveis soluções para o problema, para que as partes possam aí, através dessas soluções, quando elas não chegam sozinhas a um acordo, através dessas soluções, dessas alternativas apresentadas pelo conciliador, seja possível a realização de uma autocomposição. Ok? Então a gente volta no próximo vídeo para falar um pouquinho mais a respeito do trabalho dos conciliadores e mediadores.